No vídeo de hoje eu vou continuar contando a minha história e a gente vai entrar na parte da adolescência. Oi, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou a Beca. Aqui no meu canal eu falo sobre o universo feminino em geral e também compartilho muito da minha vida. E eu fiz um vídeo, tô fazendo na verdade uma série de vídeos onde eu tô contando a minha história de vida. Na primeira parte eu contei sobre a minha infância, foi um vídeo que fez muito sucesso. Vocês estão me mandando mensagens enlouquecidas pedindo a parte 2. E eu vim hoje então com a parte 2, onde eu vou contar um pouco da minha adolescência. Antes de mais nada, queria pedir pra você se inscrever no canal, ativar as notificações no sininho e também me seguir lá no Instagram pra gente poder interagir mais. E antes de contar de fato sobre a minha adolescência, eu queria fazer alguns adendos sobre a infância que eu me lembrei depois que eu já tinha gravado o vídeo. A priori, eu me lembro de duas coisas assim que eu queria acrescentar pro vídeo anterior. A primeira delas é sobre a minha avó materna e também sobre a minha bisavó materna. São duas pessoas que eu acabei falando muito por cima ou nem falando direito, mas são duas pessoas que eu tenho carinho e eu vou explicar um pouco melhor antes de entrar na adolescência. A minha bisavó materna, ela me ajudou a me criar por um tempo. Logo quando os meus pais se separaram e eu fiquei um tempo com a minha mãe, vocês se lembram que eu contei isso? Minha mãe foi morar com essa minha bisavó. E ela também era uma pessoa muito simples, muito humilde, já era uma senhora. E ela fez tudo o que ela pôde por mim. Então eu acho que é importante valorizar isso também, sabe? Infelizmente ela faleceu, eu já era, acho que adulta quando ela faleceu. Na época eu tinha muita mágoa da situação, acho que eu não tinha maturidade o suficiente pra entender que ela não teve culpa de nada, do erro da minha mãe. Eu sinto por não ter ido ao velório dela, não ter ido ao enterro, não ter ido visitá-la mais, porque dentro da realidade dela, ela também não tinha obrigação nenhuma de fazer nada por mim e ela ajudou a me criar por um tempo. Eu oro a Deus por ela, eu peço por ela nas minhas orações. E é uma pessoa que eu acho que merece reconhecimento. Como eu falei, ela fez tudo o que ela pôde. A minha avó materna, ela também não foi muito presente. Mas eu queria acrescentar que ela é uma boa pessoa. Ela também não tinha muita voz, assim. Aliás, ela não tinha voz nenhuma, sabe? Ela não tinha poder de escolha. Hoje ela tá um pouco mais livre, eu acredito. Eu não sei muito bem da realidade deles, mas o pouco que eu sei é que ela tá um pouco mais livre. Afinal, meu avô já tá um pouco mais velho. Acho que ela consegue ter um pouco mais de liberdade, mas ela era muito comandada por ele. E eu sei que ela tem muito carinho por mim, então eu quero deixar aqui claro também que ela também não tem culpa, sabe, de nada, que ela também foi uma vítima em toda a história, no casamento dela. É uma pessoa também muito especial, que eu quero até, quem sabe, tentar ter um pouco mais de contato. Eu tenho ela no Facebook, eu vou ver se eu mando uma mensagem pra ela, alguma coisa. Assim como os meus tios maternos também. Eles também não têm culpa de nada do que aconteceu. Então, sobre a família, eu queria fazer esse adendo do lado materno, porque eu acho que não ficou muito claro. E queria contar também sobre alguns namoradinhos de infância que me marcaram, assim. Era coisa de criança, nada demais, mas tiveram dois namoradinhos de infância que eu me lembro que me marcaram muito, porque eu gostei muito deles, sabe? Eram pessoas que me faziam bem, a gente era muito amigo. Era namorico de criança, nada demais, mas foram assim os meus primeiros namores. Acho que tudo bem falar nomes, né? Já passou muito tempo, enfim. Um deles era o Otávio, e uma vez a gente estudava numa escola, acho que eu namorei assim com ele por mais de um ano e tal, mas chegou uma época que a escola só ia até determinada série, e aí quando você terminava essa série, ou você ia pra uma, só tinham duas opções basicamente, ou você ia pra outra. Todos os meus amigos foram pra uma, e eu escolhi ir pra outra porque o Otávio ia pra outra e eu queria estudar com o Otávio. Só que aí as férias passaram, obviamente eu não vi ele nas férias, a gente era criança, não sei o que, minha avó me colocou na outra escola, mas no primeiro dia de aula eu olhei pra ele, eu já não gostava mais dele, eu fiquei lembrando de todos os meus amigos, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Resultado, coisinha de criança, né, gente? Fiquei uma semana naquela escola, pedi transferência, fui pra outra ficar com os meus amigos. E nessa outra eu tive um amorzinho que também foi muito marcante, assim, na minha vida, o nome dele era Giuseppe. E a gente também deve ter ficado de namorico, assim, também coisa de um ano, mais ou menos. E no final das contas, o Giuseppe acho que não gostava mais de mim,
mim e ele ia pra outra escola também. Acabou que ele usou essa desculpa e não deu mais certo. Mas foram dois amores bonitinhos, assim, que marcaram a minha infância, sabe? E sabe aquelas pessoas que você lembra e você lembra com carinho? Mas nada a ver mais, passado, coisa de criança, só uma coisa que eu queria acrescentar também na minha história. Bom, vamos entrar então na adolescência, porque agora começa assunto pra caramba. Sobre a minha adolescência, eu tenho muita coisa pra contar pra vocês, então esse vídeo com certeza vai ficar um pouco longo. Eu vou começar dizendo que eu era meio pré-adolescente ainda, eu acho, pelo que eu me lembro. Aconteceu uma coisa muito triste na minha família, que a minha tia teve câncer. A minha tia Daniela, irmã do meu pai, cujos pais eu fui criada, então eu cresci com ela. A Daniela é mais nova que meu pai, né, mas assim, um pouco mais velha que eu, então a gente sempre teve uma diferença ali de idade, tipo, quando eu nasci ela tinha uns 12, 13 anos, por aí. Mas nunca foi uma diferença gritante também. Hoje em dia já não faz mais diferença nenhuma, mas naquela época ainda fazia um pouco. E a Daniela infelizmente teve câncer. Ela tava na época da faculdade, foi uma época extremamente difícil pra todo mundo e principalmente, óbvio, pra ela, né? E naquele momento, todas as atenções, com toda certeza, né, e nada mais natural, se voltaram pra ela, pelo momento delicado que ela tava vivendo. Só que eu, como criança, eu senti muito isso, porque eu já era uma criança carente, né, de atenção pela ausência dos meus pais. Eu tinha a minha avó como minha mãe também, então ver toda a atenção indo pra Daniela e eu deixada um pouco de lado, embora nada tenha me faltado, foi muito difícil pra mim. Além disso, eu já tinha muitos problemas com a Daniela, porque eu não aceitava que eu era uma criança e ela era uma adolescente. Não mais adolescente até, porque daí ela já tava na faculdade, já quase adulta. Eu queria fazer as mesmas coisas que ela. E ela também não tinha muita paciência comigo, então eu queria sair junto com ela ia na casa de uma amiga, eu queria ir junto, eu queria ficar no quarto dela o dia inteiro, eu queria usar as roupas dela, eu queria ficar ouvindo o Discman dela, sabe, umas coisas assim. Então a gente sempre teve muito atrito de ciúmes, de briga e tal. E essa é uma das mágoas que eu tenho, assim, dos meus avós, embora eles sejam maravilhosos. Eu sempre senti muita diferença entre nós duas. Eu sei que isso não é por mal. Minha avó me ama, assim, incondicionalmente, assim como também ama a Daniela, mas eu não me lembro de nenhuma briga da minha vida com a Daniela eu ter tido razão. Nunca. Isso nunca existiu. Não importa o que tenha acontecido, sempre a Daniela tinha razão. Então essa questão entre nós duas sempre foi um problema, assim, pra mim. E aí quando ela teve câncer, a atenção se voltou toda pra ela. E aí isso piorou pra mim, que era ali uma criança meio pré-adolescente. Pra não ser injusta e dizer que a minha avó nunca me defendeu de nada, teve uma vez em que ela tomou as minhas dores, mas foi a única também, até depois de adulta, assim, os desentendimentos que eu tive com a Daniela, que foram poucos, lógico, hoje em dia a gente tem um relacionamento muito bom. A única vez em que eu me lembro dela ter tomado as minhas dores foi uma vez que a Daniela tava com o namorado dela no quarto dela, e eu comecei a fazer birra, porque eu queria ficar junto, que não sei o que lá, e o namorado dela na época me pegou pelo braço e botou pra fora do quarto e fechou a porta. E a minha avó tava na igreja. E eu comecei a chorar muito, fiquei muito mal, que não sei o que. Quando a minha avó chegou, eu contei pra ela. Aí ela foi lá brigar com o cara, entendeu? Falou que a casa era minha, que ele não tinha direito de me botar pra fora de nada, que a Daniela podia ter feito isso e tal, mas que ele não podia fazer isso. E então eu tenho essa lembrança dela ter me defendido em algum momento. Mas foi o único também, sabe? Então, acho que não tô falando isso porque eu tenho mágoa, nem nada. Não, eu tenho mágoa. Não vou ser mentirosa, mas assim, isso não é mais um problema hoje em dia, mas foi problema por muito tempo. E hoje eu tenho mais maturidade pra entender que são amores diferentes, e isso eu tratei em terapia. Eu levei muito essa questão do meu amor e do amor da Daniela, dados pela minha avó, pra terapia, e a terapia me ajudou muito a separar as coisas. Então hoje eu entendo e recebo o amor que a minha avó tem pra me dar, que é muito grande, ela faz coisas que vão muito além de ser vó por mim, mas eu entendo que são amores diferentes e eu tento não fazer mais comparações como eu fazia naquela época. E aí, quando a Daniela, então, descobriu o câncer, obviamente também foi um período muito, muito, muito difícil pra ela, mas foi quando eu comecei a desenvolver tricotilomania.
Pra quem não sabe, tricotilomania é a doença de arrancar cabelos. Dentro dessa doença existem diversos níveis. Tem gente que arranca e come, tem gente que só arranca, que é o meu caso. Tem gente que arranca tudo, tem gente que seleciona tipo de fio. Então, no meu caso, eu comecei a arrancar cabelos porque eu encontrava alguns fios muito grossos na minha cabeça que me incomodavam porque destoavam do restante. E aqueles fios grossos me incomodavam demais. Eu comecei caçando esses fios grossos, arrancando, só que com o desenvolver da doença, eu passei a arrancar daí qualquer tipo de cabelo. Na época, isso demorou um período, né? Então a gente não se ligou, eu muito menos, porque eu era adolescente, criança, pré-adolescente ali. A gente não se ligou que era uma doença. Na época, a cachorrinha da minha outra avó, da minha avó Luísa, que eu contei, que me ajudou a me criar, lembra? A cachorrinha dela tava com uma doença que caíam os pelos. A minha avó Ivone, que foi a que me criou realmente, achou que eu tivesse pegado a doença da cachorrinha. Mas na verdade não, eu tava arrancando cabelo. E aí a situação chegou a tal ponto que eu fiquei assim, literalmente careca aqui no topo da cabeça. Eu tenho uma foto, só que tá emoji. E até eu editar esse vídeo eu não vou conseguir botar essa foto pra vocês. Mas eu fiquei careca aqui no topo da cabeça. E foi muito triste. Foi muito difícil. E foi aí que a gente se ligou que era um problema realmente. E a minha avó começou a chamar muito a minha atenção pra eu parar. Nunca tratei isso em psicólogo, não na época, né? Não fui levada em nenhum especialista, nem nada. Mas foi aí que começou. E a tricotilomania é uma doença ligada à ansiedade. Então, como a atenção era voltada pra Daniela naquela época, eu comecei a desenvolver por conta disso. Eu comecei a ficar mal, eu comecei a ficar ansiosa. Era a minha forma de desestressar, de ter um gasto energético. E foi um período muito difícil pra mim também. Só que eu não tinha noção das coisas, porque eu era muito novinha. Então eu sabia que câncer era uma doença séria, só que eu não tinha noção da gravidade da doença. Vou dar um exemplo pra vocês. Quando chegou a época que o cabelo da Daniela começou a cair, ela precisou raspar a cabeça, eu queria raspar a cabeça também, porque a Daniela tava raspando a cabeça. Então foi um período que foi muito difícil pra todo mundo, principalmente pra Lela, claro, né? Que graças a Deus se recuperou 100%, nunca mais teve nenhuma... Hoje ela já tá com 40 anos e nunca mais teve nenhuma reincidência do câncer, mas foi um período muito difícil pra todo mundo. Pra ela, principalmente, que tava passando, que sofreu muito, né? Atrapalhou a faculdade, o namoro, a vida, a saúde, tudo. Pra minha avó, que tinha que cuidar de todo mundo, ainda tinha uma criança em casa, e pra mim, que era uma criança e que não entendia a gravidade do que estava acontecendo. Bom, paralelo a isso, na adolescência começou um período de muito conflito na minha cabeça, porque eu acho que essas questões da infância começaram a vir à tona. Quando eu era criança, eu não tinha inteligência suficiente para assimilar, né, a ausência dos meus pais, as carências que eu tinha e eu demonstrava de diversas formas, mas eu não entendia a gravidade do abandono e tal. E na adolescência isso começou a ficar um pouco mais consciente pra mim, um pouco mais claro do que tudo que eu tinha passado. Então foi um período assim muito triste da minha vida, sabe? Foi um período muito difícil mesmo. Fico até meio emocionada, mas vou tentar não chorar nesse vídeo, porque no outro eu chorei. Aí, eu já era adolescente, a Daniela já tinha uns 20 e poucos anos, a diferença entre nós ficou um pouco menor, aí eu queria mais ainda fazer as coisas que ela fazia, participar da vida dela, ser mais companheira dela. Não era maldade da minha parte, eu via nela, assim, um ídolo, né? Tipo, nossa, minha irmã mais velha. E ela não era muito recíproca, assim. Também pela idade, também pelo fato de ser relativamente nova, pelo fato de ter dividido a mãe. Então a gente não era muito próxima, a gente brigava muito, a gente brigava demais. Como eu contei, eu nunca tinha razão, minha avó nunca ficava do meu lado. Então foi uma época de muitos traumas. Eu me sentia assim, um peixinho fora d'água, eu me sentia rejeitada, eu me sentia excluída, eu sentia que ela não era minha mãe, a minha avó, porque ela tratava a Daniela de uma outra maneira. Então, assim, eu tenho muitas lembranças ruins desse momento. Não foi um momento fácil pra mim. E eu tô aqui pra contar a verdade, né? Tô aqui pra ser muito clara com vocês. Mas hoje em dia tá tudo bem, gente. Tudo passou. Ainda vou entrar na fase positiva do nosso relacionamento. Meu com a minha avó, meu com a minha tia, que tiveram muitas mudanças depois. Ai, que susto! Levei um susto. Um
cafezinho pra mim? Obrigada, meu amor. Olha o que aconteceu com a minha xícara, gente. Olha o tanto de café que eu tomo, gente. Eu sou muito cafezeira. Ah, então, falei que ainda vou entrar na parte boa, né? Hoje tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas tô contando pra vocês a minha história e a minha visão de toda essa história, né? Um dia, quero até gravar um vídeo com a minha avó e com a minha tia, acredito que elas topem, contando um pouco da visão delas também de toda essa situação. Porque as pessoas têm, né, visões diferentes daquilo que acontece. Não existe ninguém certo e ninguém errado. Eu acho que cada um viveu a sua realidade ali. Bom, mas voltando, aconteceu tudo isso e aí começou um período pra piorar ainda, fazer a minha adolescência ser mais difícil, que eu não tinha diálogo em casa. Minha avó, minha família são muito religiosos, vocês sabem, né? Meu avô é pastor, minha avó é esposa de pastor, também vem de família religiosa, já eram mais velhos. Então a minha criação foi muito assim, sabe? Regrado, debaixo do que a igreja falava, debaixo do que eles achavam certos. Eu lembro uma vez que eu fui num aniversário isso aí eu era criança ainda, não muito criança, já devia ter uns 8, 9 anos, não lembro. Sei que eu dei um selinho no menino, um selinho, só um selinho, ó, uma bitoquinha. E eu me senti muito mal por aquilo, muito mal mesmo. E eu fui contar pra minha avó, mas gente, ela brigou tanto comigo. Ela brigou tanto comigo. Tipo, a gente não conseguia sentar e conversar. Ela me explicar que ainda não era a idade de eu fazer aquilo. Ela brigava. E aí eu sentia medo. E eu comecei a fazer as coisas daí escondido. E na adolescência não foi diferente. Agora eu já tô falando da adolescência de fato, tá? Quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, 13, 14 anos, começou aquela fase, né, de baladinha, matinê, aquelas coisas de adolescentes, normal. E eu não podia ir em nada. Eu não podia ir em nada, exceto no clube, que era o tal do Recanto, que eu falei daí, que foi o clube que eu fiquei sócia quando minha avó conseguiu minha guarda e tal, e lá tinham várias baladinhas, assim, pra adolescentes mesmo, que a galerinha ali dos 13 aos 17, tanto de noite quanto de dia tinha pagode, então eu podia ir no clube de dia, só que eu tinha que estar em casa antes de escurecer, então, tipo, eu ia pro clube meio-dia, às vezes tinha um pagode que começava umas 3, 4, eu conseguia até aproveitar um pouquinho do pagode, mas tipo 6h30 eu tinha que ir pra casa, porque já tava começando a escurecer. Muitas vezes à noite, daí tinha baladinha de fato, e toda a minha galera ia, todo mundo ia, e eu nunca pude ir. E isso foi muito difícil pra mim também, porque eu entendo o cuidado da minha avó, eu entendo a vontade dela em me fazer bem, mas muitas vezes a gente proibir certas coisas faz a pessoa ir pra um outro extremo que também não é legal. Então, ou ela vai mentir, coisa que eu consegui fazer algumas vezes e eu já vou contar pra vocês, ou ela vai querer viver aquele período da vida dela num outro momento. Também foi o que aconteceu comigo quando eu virei adulta. Algumas vezes, poucas, eu falei pra minha avó, que também não era fácil enganar minha avó é muito esperta, viu, gente? Falei pra minha avó que ia dormir na casa de uma amiga minha. Ah, preciso fazer um adendo da infância também dessa minha amiga, mas daqui a pouco eu conto a história dela. Falava que ia dormir lá, e aí eu ia pra balada, no Recanto com ela. E o pai dela me acobertava. Ele não gostava muito não, mas ele me acobertava. Então ele levava a gente, buscava a gente. Eu acho que eu consegui fazer isso uma vez, assim, uma ou duas vezes no máximo. Mas eu comecei a querer dar meu jeitinho de fazer as coisas, né? Sobre namoricos, que aí na adolescência já começa de fato, eu também nunca tive liberdade, então fazia as coisas escondido também, às vezes ficava com alguns meninos, não contava pra minha avó, algumas vezes tentei contar, teve briga, então acabava não falando. E essa falta de diálogo foi muito difícil também, sabe? E essa falta de diálogo também mudou absurdamente, então eu vou chegar nessa fase, não vejo a hora de chegar nessa fase, porque parece que eu só tô contando coisa ruim e difícil, né? Mas tem muita coisa boa pra contar também. Sei que eu comecei a ter muito conflito com a minha avó, porque eu comecei a querer sair, a minha avó não deixava de jeito nenhum, então eram altas brigas. Eu lembro de um dia, que era de dia ainda, e eu fui pra casa dessa minha mesma amiga, a Mariana, também vou contar a história dela, e a irmã dela foi pro Recanto pra fazer musculação. Que lá tinha tudo, gente, tudo que vocês possam imaginar. E ela falou, vamos comigo, vocês duas, vão comigo, vocês ficam na piscina, e era de dia, hein? Vocês ficam na piscina, né, enquanto eu vou treinar. E eu fui nadar no Recanto, como minha avó já deixava eu ir e tal. De repente, gente, eu tô lá na piscina com a Mariana, só vejo a minha avó chegando assim, ó, pá, 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 pá. Ela
ela ligou lá na casa da avó da Mariana, que é onde a gente tava, sei lá, provavelmente pra falar alguma coisa, e a avó da Mariana falou, elas foram pro recanto. Gente, mas a minha avó me arrancou daquela piscina. Me levou embora, mas brigou tanto comigo. Eu nem tava fazendo nada demais. E eu lembro muito desse dia. Enfim, a gente começou a ter muito, mas muito conflito mesmo. Nosso relacionamento passou, assim, pela única fase delicada que... Não, teve uma depois de adulto. Depois eu conto. Mas por uma fase muito delicada. A gente se afastou muito, sabe? A gente se afastou muito mesmo. Um belo dia surge meu pai na janela da casa da minha avó, porque ele já não entrava na casa da minha avó nessa época. Meu pai não fala com ninguém da família. Passou lá pra me ver. Meu pai era cheio de me comprar, sabe? E eu, criança, eu não demorei muito tempo pra perceber não, mas nessa fase eu ainda não entendia. Então, pra eu fazer as coisas que ele queria, ele me dava dinheiro. E ele dava muito dinheiro pra uma adolescente. Tipo, ele chegava lá e me dava 100 reais, entendeu? Cada vez que ele aparecia lá. 100, 150 reais, às vezes até mais. Então, ele tentava me comprar. Hoje eu vejo isso. E ele tentou muitas vezes, até depois de adulta. E ele chegou na janela, minha avó deve ter falado que a gente tinha brigado, não lembro como foi muito bem o decorrer da história. Eu acho que eu vou ter que dividir essa parte da adolescência em duas partes, porque não é possível, tá ficando gigante, tem muita coisa pra contar. Ele falou assim pra mim, se você vier morar comigo, eu vou deixar você sair. Ah, tudo que eu queria ouvir, né? Primeiro, eu ia sair, na época era essa a minha preocupação. Segundo, uma possibilidade de retomar o relacionamento com meu pai, que eu nunca tive. Né, uma possibilidade de viver com ele, de viver com uma pessoa mais nova. Mas nessa época eu ainda acreditava no meu pai, sabe? Então, hoje eu vejo como eu fui ingênua. Enfim, fui morar com meu pai. Isso eu já tinha 15 anos. Eu fiquei 1 ano com ele. E foi a pior besteira que eu fiz na minha vida. Foi o período mais difícil que eu já passei em toda a minha vida. Bom, meu pai, obviamente, não me deixou sair pra lugar nenhum. Muito pelo contrário, a pouca liberdade que eu tinha na casa da minha avó, eu passei a ter 0 com ele. Então era da escola pra casa, de casa pra escola e pra igreja. Minha família é presbiteriana, meu pai já tava na igreja evangélica. E foi aí que eu comecei a frequentar a igreja evangélica. Já vou entrar nessa fase também, que também é uma fase que tem bastante coisa pra falar. Mas esse ano que eu morei com meu pai chegou a me proibir até de ir na casa dos meus próprios avós. E o meu pai tem um poder de persuasão muito grande. Então, se ele quiser fazer você acreditar que isso daqui é azul, ele vai fazer você acreditar, não importa o quão inteligente você seja. É que hoje eu já... macaca véia, né? Já caí muito na história dele, eu aprendi. Mas ele é uma pessoa extremamente persuasiva. Então ele chegou a conseguir fazer a minha cabeça contra os meus avós. E mesmo quando a saudade batia forte e eu queria ir lá vê-los, eu não conseguia. Era muito raro eu poder ir. Meu pai, então, me levou pra igreja evangélica. Só que nesse período, ele começou a me espancar. Assim como ele espancava a mulher dele, assim como ele espancava os cachorros que ele tinha. Ele é uma pessoa extremamente agressiva. Assim como ele agredia pessoas na rua, a troco de nada. Assim como ele maltratava e escravizava os funcionários dele. É muito, muito, muito complicado. Hoje eu me sinto bem pra falar sobre isso, mas vocês não têm assim ideia do que eu passei. Vocês não têm ideia. Eu apanhei demais. Eu ficava cheia de hematomas. Ele me dava soco, ele me dava chute, socava minha cabeça na parede, ele chutava a mulher dele, ele dava soco, tapa na cara da mulher dele, chutava os cachorros, batia nos cachorros. Era um negócio assim... Chegou a bater até em funcionário dele, porque eu já vi. É um negócio assim, fora de sério, sabe? É um negócio surreal de contar. Como eu falei, ele me levou pra igreja evangélica, porque apesar de ser todo errado, ele se achava o santo, o escolhido por Deus. Ele queria ser pastor, ele achava que ele ia ser pastor, fazendo tudo errado na vida dele, gente. Dando calote em todo mundo, devendo pra agiota, e é um rolo que vocês não têm nem ideia. Eu comecei a ir obrigada, né, na igreja com ele. Só fazendo um adendo, eu cresci na igreja presbiteriana também, eu ia todo domingo praticamente com a minha avó, mas eu nunca tinha desenvolvido uma espiritualidade nessa época. Eu orava todas as noites, porque eu criei esse hábito de orar, eu tinha fé, mas eu não tinha sentido ainda no íntimo do meu ser a presença de Deus. E foi na igreja evangélica que eu comecei a desenvolver a minha espiritualidade, que eu tive o primeiro contato íntimo assim com Deus. E então comecei a frequentar a igreja, e pra
pra minha surpresa, né, a menina que queria ir pra balada, a menina que não sei o que queria beber, causar, eu virei extremamente evangélica. Mergulhei de cabeça nesse universo. Vejo que foi muito bom pra mim, vivi muitas coisas boas dentro da igreja evangélica, mas também vivi muitas coisas ruins. Vou contar como saí, vou contar tudo pra vocês. Virei do tipo que não bebia Coca-Cola, porque Coca-Cola era do diabo, e que só ouvia música gospel. Não ouvia nenhum outro tipo de música porque era pecado. Foi nesse extremo. E aí tive fases também dentro da religião que aos poucos eu vou contando pra vocês conforme forem chegando as idades, né? Sei que fiquei um ano nessa situação. Um ano depois, tem um episódio também, quando eu tinha esses 15 anos, eu conheci um menino no clube que eu gostei muito. E ele também gostava muito de mim. E ele era super bonzinho, de família boa, também era evangélico. E fui falar pro meu pai se eu podia namorar com ele, né? Fui toda cautelosa, tal, não sei o que. Gente do céu, eu tive que mandar o menino sumir, porque meu pai falou assim pra mim que ia arrebentar a cara dele se eu tocasse nesse assunto de novo. Era uma pessoa boa, ele era trabalhador, honesto, tinha fé, preenchia ali todos os requisitos que meu pai teoricamente precisava, né? Mas ele, por ser extremamente controlador, possessivo e tal, e dele não dava pra fazer nada escondido, não tinha como, eu me afastei desse menino, enfim. Um dia ele é casado, sou até colega da esposa dele, mas teve essa situação também. Passou-se um ano, até que milagrosamente meu pai deixou eu ir visitar os meus avós. E aí eu cheguei nos meus avós e eu estava cheia de hematomas. E dali eu nunca mais saí. Quer dizer, saí depois de adulta, né? Mas não voltei mais. Fui pra visitar e não voltei mais a morar na casa do meu pai. Minha avó imaginava que ele batia um pouco e tal, mas não sabia que tava tão grave a situação. Quando ela viu a minha situação, ela não me deixou mais sair de lá, e eu dou graças a Deus por isso. Minha tia Daniela também ficou horrorizada, também tomou todas as minhas dores. Meu vozinho também, que meu avô é mais quietinho, mais na dele, minha avó é mais a cabeça da relação. Mas eu nunca mais voltei daí pra casa do meu pai. Graças a Deus. Aí meu pai foi me buscar, minha avó falou que eu não ia mais, que não sei o que. Ele xingou minha avó até de biscate, gente. Minha avó só teve um homem na vida dela, coitadinha. Fala sério, né? Bom, sei que no dia seguinte, minha avó chamou a Cecília. Lembra a Cecília, a avó dos meninos que eu brincava na infância, vizinha? Fomos eu, minha avó e Cecília num horário que eu sabia que o meu pai não ia estar lá. A gente entrava naquela casa, enchia o carro assim com as minhas coisas, só jogava as minhas coisas assim, ó, tipo pra sair voando assim, sabe? E a mulher dele que apanhava, tonta e coitada, né? Mas mais tonta, porque já teve muita oportunidade de sair fora também e nunca saiu. Não sei não se ele não ameaça ela, viu? Que se caso ela largar dele, ele faz alguma coisa, eu não sei. Mas assim, ela ligou daí pra ele pra avisar que a gente tava lá. E aí ele, pra minha surpresa, ele, tipo, deixou, entendeu? E também não ia ter o que fazer, porque quando fala de polícia, ele arrega. E a minha avó já tinha deixado bem claro que dali pra frente tudo seria tratado com a polícia. Sei que pegamos minhas coisas, eu voltei pra casa da minha avó, e aí a gente passou a ter menos conflitos, porque aí eu tinha virado evangélica, meus interesses eram outros. Mas mesmo assim, a gente tinha alguns ainda, eu vou contar pra vocês. Os conflitos, então, com a minha avó, isso eu já tinha 16 anos, tá? Começaram a ser porque, embora eu fosse evangélica e estivesse bem imersa ali na religião, eu andava com jovens. E dentro do grupo de jovens, não é porque eles eram da igreja que eles não se divertiam. Acabava culto, todo mundo saía pra comer, se reunia na casa de alguém, ia pra praça cantar, fazer roda de violão, essas coisas. E a minha avó também não queria deixar eu ir. Gente do céu, vocês entenderem a gravidade do que eu passei. Então, assim, eu acabava indo, porque no final das contas acho que ela preferia que eu estivesse com a turma da igreja do que eu estivesse numa balada. Mas eram muitas e muitas e muitas brigas. Eu lembro de um dia que a gente sentou na mesa, eu, ela e o meu avô, e eles tentaram, foi a única vez que eu lembro da gente ter tido diálogo, e mesmo assim ela não flexibilizou nada. Mas eu lembro de a gente ter sentado e eles terem tentado explicar pra
mim que meia-noite, 1, 2, 3 da manhã não era a hora de estar fora de casa, que mesmo que eu estivesse com a turma da igreja, aquilo era um absurdo, que não sei o quê. Sei que assim, os conflitos diminuíram, mas a minha prisão, digamos assim, continuou. Bom, nessa época, eu comecei a namorar, meu primeiro namoro, assim, de fato, né? Meu primeiro namorado em que eu levei pra família conhecer. Eu não lembro muito bem como foi a aceitação disso no começo, mas era uma pessoa que a minha avó já conhecia, porque com o tempo ela passou a frequentar a igreja comigo. Então, teve até uma época que ela meio que deixou de ir na presbiteriana e começou a ir na igreja que eu frequentava. Então, ela conhecia a minha galera e ela sempre gostou desse menino, que era realmente meu amigo. Foi meu primeiro marido, vocês conhecem. E ele era realmente meu amigo, tanto que ele gostava da minha amiga, eu gostava do amigo dele, não tinha nada a ver. E por ela conhecer, ela sabia que era uma boa pessoa. Então, muito tempo depois, quando a gente começou a gostar um do outro e a gente queria namorar, foi mais tranquilo pra ela aceitar, porque daí eu já tinha meus 16, quase 17 anos, acho que eu tinha 16. Era uma pessoa que ela conhecia, acho que ela preferia eu ter um namorado do que eu ter vários, era uma pessoa confiável, boa e tal, ela deixou. E foi assim o meu primeiro namoro com essa pessoa que eu fiquei quase 10 anos e acabei me casando. Eu não lembro quanto, 3 anos depois. Sei que a gente começou a namorar e tal. Antes de dar continuidade nessa fase, vou falar uma coisa pra vocês. Eu não vou aprofundar muito nos meus relacionamentos amorosos, porque questão de término e tal envolve coisas muito pessoais, né? Dos dois lados. Eu vou falar alguma coisa pra vocês que eu acho que pode ser interessante falar, mas sem tentar expor também, né? Porque eu acho que já passou, eu acho que envolve outras pessoas, então é mais delicado. Vocês entendem, né? Então eu vou falar aquilo que dá. Sei que, alguns anos depois que a gente começou a namorar, a gente começou a ver, finalmente, muita coisa errada que acontecia dentro da igreja. Não teve um momento que a gente parou, assim, de uma vez. Foi um processo que foi acontecendo muito aos poucos. Eu não tô aqui pra ser extremista, tá? Pra dizer que todas são assim, mas é uma religião que, infelizmente, em geral, é assim sim. É uma religião onde você é induzida a casar cedo, é uma religião, não, de novo, eu não tô generalizando, tá? Eu conheci algumas poucas igrejas que eram diferentes e eu conheci dentro da igreja evangélica pessoas maravilhosas. Eu tô falando num geral e eu tô contando também aquilo que eu vivi. Não só nessa igreja, mas em várias que eu tive vivência. É um lugar onde todo mundo paga de santo, mas todo mundo fala mal de todo mundo o tempo todo. É um lugar onde julgam tudo e todos e só eles estão certos. Qualquer coisa que você fizer diferente do que a igreja prega, você é um desviado, você é um pecador, Deus te abandona. Então eu passei por coisas assim, do tipo pagar a viagem pro pastor ir lá pra Jerusalém, não sei o que, pra trazer óleo ungido que iria mudar a minha vida. Eu comprei casinha de papelão por valor simbólico, mas numa igreja gigante, vocês imaginam quanto... E isso foi uma das campanhas, tá, gente? É ridículo. Não é só essa questão do dinheiro, vai muito mais além, mas enfim. Comprei uma casinha de papelão uma vez, um valor de R$10, alguma coisa do tipo, onde com certeza era uma promessa, eu teria a minha casa própria. Participei de uma igreja, não participei só de uma não, eu tô contando da que eu fiquei mais tempo, que eu fiquei vários anos, onde a pastora tratava as pessoas como lixo e todo mundo tinha medo dela, porque ela era muito brava, enquanto o pastor era o popularzão, o amigo de todo mundo, que não sei o quê. Mas ela, assim, tratava as pessoas com uma falta de humildade, que é um negócio que eu nunca vi na minha vida. E eu mesma me sujeitava a ela porque eu achava que ela era a ungida, a protegida. Gente, umas coisas absurdas, assim, que vocês não imaginam. Quando aparecia alguém grávida, vocês não têm noção do auê que faziam, do inferno que virava na vida daquela pessoa, principalmente da mulher, porque era pecadora, porque transou antes do casamento. Mas vocês não têm ideia, vocês não têm nem ideia. Tô contando assim por cima. Teve uma vez na igreja que rolou um adultério entre dois casais do grupo de louvor. E realmente eles estavam errados, mas a forma com que eles foram tratados foi assim, desumana, sabe? A própria Bíblia, né, no episódio em que foi pego a mulher adúltera,
onde só a mulher traiu, engraçado, né? O homem não, mas enfim, Jesus mesmo falou, se algum de vocês nunca cometeu um pecado, que atire a primeira pedra. E eu lembro que os casais foram praticamente expulsos da igreja. Foi um negócio muito feio mesmo. Então, realmente, eles estavam errados, foi errado o que aconteceu, mas eles foram tratados como se eles não fossem dignos de estar ali na igreja, sabe? Foi um negócio bem pesado. Então, assim, aquilo passou a não fazer mais sentido pra mim com o passar do tempo, mas eu vivi muitos momentos bons também lá. Eu quero deixar isso muito claro. Eu não generalizo. Eu acredito que ninguém é perfeito e nenhuma religião é perfeita. Em todas as religiões a gente encontra pessoas boas, pessoas ruins, pessoas honestas, pessoas desonestas, pessoas justas, pessoas injustas. Mas eu tô contando pra vocês a minha realidade, o que eu vivi ali, o que eu vi com os meus olhos. Eu não posso deixar de falar também que eu vivi coisas muito boas. Bom, foi através da igreja evangélica que eu tive o meu primeiro contato íntimo com Deus. E eu acredito que se aproxima muito do que eu acredito hoje, que Deus vê o nosso coração e a nossa fé, independente do lugar que a gente frequenta. E eu vivi momentos muito bons também, tanto de aproximação com Deus, quanto pessoas legais que eu conheci, momentos divertidos que eu tive em acampamentos e tal. Apesar de acreditar que existe uma lavagem cerebral muito grande na maioria dessas igrejas, eu não posso descartar que eu também vivi coisas boas ali, como em tudo na vida, né, gente? Tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Conheci pessoas de muita fé, de coração sincero, pessoas boas, que realmente têm Deus, que realmente procuram viver uma vida com Deus, que escolheram esse caminho, mas que são pessoas de Deus. E eu lembro, inclusive, de uma pessoa em específico. Na época eu era muito engajada com essas coisas da igreja, né? Eu ia na igreja de terça a domingo. E eu participava de tudo. Eu participava do grupo de dança, do grupo de jovens e tal. E uma pessoa, a Tânia, até quero deixar um beijo pra ela e pra família dela. Sei que a Anitta, quando engravidou do Thiago, passaram maus bocados também. Não sei se eles frequentam ainda, enfim, também não tô aqui pra falar sobre isso. Mas são pessoas muito especiais na minha vida. E eu me lembro que a Tânia, a mãe dela, uma vez falou assim pra mim. Eu era bem novinha, nem tinha começado com essas coisas de internet nem nada. Ela falou assim, Deus ainda vai te usar muito pra falar com mulheres. Inclusive mulheres mais velhas. E eu tinha, 17 anos na época? 16? Por aí. Quando ela me falou isso, eu achei que era alguma coisa ligada à igreja, né? Eu tinha o sonho de ser pastora, então eu achava que ou eu ia ser pastora, que eu ia ser líder do grupo de mulheres. Isso é uma outra coisa também, era uma busca por status dentro da igreja. Quem tinha um status de alguma coisa era visto com outros olhos, mas enfim, né? Vamos parar também, já falei bem mal, mas era a realidade. Eu achava alguma coisa desse tipo, e na verdade ela estava se referindo ao que eu faço hoje, né? A visão que Deus deu pra ela e que eu acredito que foi legítima, eu vejo se cumprindo hoje na minha vida através do meu trabalho, porque isso aqui vai muito além de maquiagem, vai muito além de moda. Eu recebo relatos de vocês do quanto eu as ajudo, outras influenciadoras, todo mundo que se dispõe a vir aqui compartilhar qualquer coisa que seja. Foi uma profecia que eu nem fazia ideia do que era e que se concretizou na minha vida, e hoje eu vejo essa profecia se cumprindo. Então vou até mandar esse vídeo pra Tânia depois. E, enfim, eu vivi coisas muito boas ali também. Inclusive, o meu relacionamento com Deus, que realmente começou ali. Mas, com o passar do tempo, eu fui me afastando por não concordar, não só em quesitos das coisas erradas que eu via, mas espiritualmente eu já não me identificava mais só com aquilo. Eu não acreditava mais que aquele era o único caminho para se chegar até Deus. Bom, aí a gente vai começar a entrar na fase adulta, né? Quando eu tinha 17, quase 18 anos, eu saí de Mogi pra vir estudar em Campinas, mas eu vou deixar essa parte pro próximo vídeo, onde eu vou falar um pouco mais sobre a minha vida depois dos 18 e tal. Nesse período eu ainda frequentava a igreja, eu já tava começando a mudar minha mente sobre isso, mas eu ainda frequentava. Vou contar também no próximo vídeo como foi esse processo. Não tô aqui querendo te convencer a nada, eu acho que a gente tem que fazer aquilo que faz bem pra gente, aquilo que faz sentido pra gente. Mas algumas coisas pra mim, independente de fazerem sentido ou não são corretas, como essas muitas coisas erradas que eu vi, que eu citei pra vocês
e que hoje não fazem mais sentido algum pra mim. Eu acho que cada um sabe da sua espiritualidade, né? Quero de novo reforçar que conheci pessoas muito boas e algumas poucas igrejas onde não ocorriam esse tipo de coisa. Não estou generalizando, mas na maioria, porque mesmo durante esse período eu frequentei outras também, depois de adulta eu frequentei outras e eu via mais ou menos as mesmas coisas acontecendo em todas que eu frequentei, mas conheci algumas poucas. Só não continuei aí porque espiritualmente já não fazia mais muito sentido pra mim. Mas esse assunto de fé é um outro vídeo também que eu tenho que fazer, contando pra vocês o que eu acredito hoje, o que eu vivo hoje, como é a minha espiritualidade hoje. E também não pra induzir, porque de novo a espiritualidade é extremamente individual. Como diz a própria Bíblia, né? No final das contas, cada um vai prestar conta de si mesmo. Esse é o ponto primordial, é o ponto mais importante de tudo. Eu fiquei de contar da minha amizade com a Mariana. Lembra? A Mariana, na verdade, a nossa amizade começou na infância. Olha, eu voltando pra infância de novo. É que a gente vai lembrando, né? Mariana era prima do namorado da minha tia. Lembra que eu falei pra vocês que ela tinha um namorado? Não o que me tirou pelo braço, era um anterior a esse. E eu conheci a Mariana, então, quando eu era bem criança. Tipo, 3, 4 anos. E a gente sempre foi muito amigas. Até a adolescência, até a fase adulta. É minha amiga até hoje, minha grande amiga, minha irmã. E eu vivi momentos muito marcantes com a Mariana. Então a menina que eu falei da balada, tudo a Mariana, mas um dia eu conto mais histórias nossas pra vocês. Eu tenho vontade também de fazer um especial com as minhas amigas pra contar um pouco da história da minha amizade com cada uma delas, mas também vai ficar pra um outro vídeo. Fazendo uns adendos aí sobre o período que eu fui evangélica, né? Gente, eu era tão evangélica, daquelas que caía, sabe? Botava a mão assim, a pessoa caía, falava em línguas estranhas. Isso realmente não faz mais sentido pra mim hoje. Mas eu sou a favor de tudo que nos faça bem, desde que a gente tenha a cabeça aberta pra pensar independente do que nos ensinam. Se você tem a consciência de tudo o que acontece, mas mesmo assim ainda faz bem isso pra você, eu acho que ok. A questão que eu não gosto só e que eu sou contra, e isso em qualquer religião, é quando não te deixam pensar, quando te impõem alguma coisa e você tem que viver aquilo sem questionar, sem raciocinar, sem ver o que tá por trás daquilo, sem estudar, sem entender, sem questionar. Isso eu não sou a favor. Agora, se mesmo questionando determinada religião te faz bem, te aproxima de Deus, te faz ser uma pessoa melhor, siga isso. Só não deixe que a religião, seja qual for, te segue a ponto de você não se abrir para conhecer coisas novas. É isso que eu tenho para passar para vocês com toda essa minha experiência. Vocês que são evangélicos e seguem isso à risca, tentem entender que essa é uma experiência pessoal, que eu não tô aqui pra ofender ninguém, que eu não tô aqui pra persuadir ninguém a sair da religião. Eu tô contando pra vocês a minha experiência e unicamente pedindo pra vocês sempre terem a mente aberta pra entenderem outros caminhos que não sejam os que vocês escolherem. Eu acho que isso é básico, né? Porque isso, na verdade, se for levar para o que vocês acreditam, é o que Jesus também prega, né? Que cada um tem o seu livre-arbítrio, que ninguém tem que ser juiz de ninguém, porque o único juiz é Deus. No final das contas, quem vai dizer se você tá certo, se você é errado, não sou eu, que não sigo mais, e nem você que segue. É Deus. Por isso que a espiritualidade é individual. E esse individualismo da parte espiritual consta no que vocês mesmos acreditam. O meu pedido é para que vocês coloquem mais isso em prática, porque eu acredito que a partir do momento que vocês fizerem isso, vocês vão até conseguir trazer mais pessoas para a fé que vocês acreditam. Eu não acho que isso é relevante também, porque eu acho que a espiritualidade é individual, a gente não tem que induzir ninguém a nada. Mas eu sei que essa é uma intenção de vocês. Sempre trazerem pessoas pro caminho que vocês acreditam serem o certo e que no fim vocês querem fazer bem pra pessoa. Começando a mudar por esse ponto, talvez vocês atinjam ainda mais o objetivo de vocês. Em momentos em que... Putz, eu já tô invadindo o vídeo que eu vou falar da minha espiritualidade, né? Mas assim, eu sou muito aberta a tudo, inclusive a igreja evangélica. Em vários momentos durante a vida, até ano passado, até hoje em dia, em algum momento eu quiser, momentos em que eu tô querendo reservar um momento especial pra Deus, pra orar, pra buscar a presença dele,
Eu frequentei a igreja evangélica ano passado, frequentarei quando a quarentena passar, assim como eu também fui em outras, católica, espírita. Hoje em dia eu sou muito aberta, mas então eu não tenho nada contra tirando essas coisas erradas que eu falei, né? O problema pra mim não é a religião, é como as pessoas se portam dentro dela. Então até eu mesma, em momentos em que eu quero buscar a Deus, eu vou, porque eu acredito que Deus vai olhar muito mais pro meu coração e a minha intenção de estar ali buscando Ele do que qual lugar eu estou. Sei que esse assunto vai gerar um bafafá danado nos comentários, mas eu não tô nem aí, gente. Procurei falar com o maior carinho possível, mas é o que eu acredito, é o que eu faço questão de bater a tecla. Foi a minha experiência, a minha vivência. Sei que posso perder seguidores com essa situação, mas eu realmente tô aqui pra ser verdadeira com vocês. Enfim, se você deixar de me seguir porque eu critiquei o sistema da igreja evangélica, realmente você só vai estar corroborando com tudo que eu falei, né? Porque você só vai estar pegando um negócio que você não concorda perto de um todo, enfim, mas daí fica a critério de cada um. Eu sou muito transparente, verdadeira e sempre você, tá bom? Que Deus abençoe todo mundo, independente da religião que você segue. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.